Olá pessoal, hoje então dando continuidade aos comentários sobre algumas partes do livro do Eric Voegelin, Reflexões Autobiográficas. Eu tomei conhecimento do Voegelin há muito tempo já através dos artigos do professor Olavo e sempre tive ele guardado na minha memória como um autor que um dia eu deveria estudá-lo com mais atenção. Isso certamente vai, sei lá, mais de 10 anos já. Então, finalmente, eu comecei a estudar Voegelin e comecei por essa obra que é a recomendada para quem quer, iniciar a estudar os livros do Voegelin. E hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito do capítulo 5 desse livro. Que é onde Voegelin fala da influência que dois importantes intelectuais tiveram sobre o seu pensamento, que é o Stefan George e o Karl Kraus. A questão aqui é que na Alemanha, no final do século XIX e na virada para o século XX, a Alemanha estava experimentando um declínio, uma destruição da própria linguagem, e, consequentemente, da própria literatura e da atividade jornalística naquele país. E Stefan George e Karl Kraus eram os intelectuais que se deram conta desse problema e viram quão fundamental seria o papel de restaurar a linguagem na Alemanha. Porque Voegelin vai mostrar que essa destruição da linguagem foi o que permitiu a ascensão e o sucesso de Hitler, com a sua ideologia do nacionalsocialismo. Então, como que um país como a Alemanha, que estava se projetando como uma potência mundial na década de 20 e 30, um país desenvolvido, mais avançado comparativamente a outros, foi se permitir que uma loucura ideológica como o nazismo tivesse êxito numa nação culta. Como isso foi possível? E aí é que está a questão fundamental da degradação da linguagem que houve na Alemanha durante 30, 40 anos antes da ascensão de Hitler e da ideia do nacionalsocialismo como uma ideologia respeitável. É claro que a Alemanha na década de 20 passou por um período de inflação, de crise econômica, e que isso, sem dúvida alguma, contribuiu para pavimentar a ascensão de uma figura como Hitler. Mas Voegelin mostra que Hitler jamais seria uma possibilidade política não fosse a destruição da linguagem, que permitiu a ascensão da ideologia do nazismo ou do nacionalsocialismo. Então esse foi o papel fundamental do Stefan George e do Karl Kraus, restaurar a linguagem na Alemanha. E o Voegelin comenta que fenômeno semelhante ao que estava acontecendo na Alemanha, da destruição da linguagem, não se verificava em países como a Inglaterra, a França ou mesmo os Estados Unidos. Era um fenômeno tipicamente alemão. E nesse sentido, a grande questão, e Voegelin nos mostra, é que a destruição da linguagem ela é a condição que torna possível o surgimento de movimentos ideológicos e da legitimação desses movimentos ideológicos ou das ideologias no seio da sociedade. Porque a ideologia não tem por objetivo descrever a realidade. Ela não tem mais, ela perde a conexão com a realidade. E a destruição da linguagem cumpre exatamente essa função. Porque a linguagem, no seu sentido genuíno, nos lembra Voegelin, ela tem como função a descrição da realidade. E quando ela é corrompida, quando ela é destruída, ela não mais expressa a realidade, mas sim legitima ideologias necessariamente desconectadas com a realidade. E é só assim que movimentos ideológicos conseguem se tornar uma possibilidade plausível no âmbito da política e da cultura de um país. Então, Voegelin, ao mostrar essa espantosa destruição da língua alemã, que passava no final do século XIX e no início do século XX,
ele vai mencionar o seguinte: as ideologias destroem a linguagem, uma vez que, tendo perdido o contato com a realidade, o pensador ideológico passa a construir símbolos não mais para expressá-la, mas para expressar sua alienação em relação à realidade. Então esse é o ponto que Voegelin traz, e que era o papel que Karl Kraus e Stefan George exerciam na Alemanha na década de 20 e década de 30. Uma coisa espantosa que Voegelin mostra é que, na verdade, a Alemanha, no início do século XX, vivia uma miséria intelectual. E daí que um fenômeno ideológico como o nacionalsocialismo se tornou possível. E não meramente por causa da inflação ou da situação econômica calamitosa por que passava a Alemanha, mas a destruição da linguagem e, consequentemente, do próprio intelecto humano. Olha bem o que Voegelin fala. O fenômeno de Hitler não se esgota em sua pessoa. Seu sucesso deve ser situado no quadro geral de uma sociedade arruinada intelectual ou moralmente. Devo dizer que a destruição da vida intelectual na Alemanha em geral e nas universidades em particular é fruto da destruição que pôs Hitler no poder e da destruição perpetrada sob seu regime. E ainda fala que esse processo ainda está em curso e não é possível entrever o fim desse problema causado pela destruição da linguagem e do intelecto na Alemanha. Tudo isso nos traz à tona o Brasil, e aí eu volto ao início do vídeo, quando eu mencionei que eu conheci Voegelin através dos artigos do professor Olavo. Porque o que foi possível, o que permitiu que um fenômeno como o PT se tornasse uma possibilidade política para o Brasil, não teria sido uma destruição da linguagem que permitiu a ascensão da ideologia socialista que o PT tanto defendia? O professor Olavo escreveu na década de 90 O Imbecil Coletivo, onde mostrava a total degradação intelectual da alta elite esquerdista brasileira e até internacional, mas com um foco muito claro nesse ambiente acadêmico brasileiro, o qual vivíamos em fins dos anos 80 e ao longo dos anos 90 também. Intelectuais que, por sua vez, eram os paladinos defensores dos partidos políticos de esquerda, notadamente do PT. Então a atualidade do Voegelin se revela quando ele mostra que uma degradação da linguagem, uma degradação da literatura, do jornalismo, pavimentou a ascensão da ideologia nacional-socialista na Alemanha. A gente vê a semelhança como que esse mesmo processo de decadência da linguagem pavimentou também o caminho construído pelo PT para chegar ao poder e permanecer nele durante 13 anos, apesar das sucessivas escândalos de corrupção, de forma inédita em termos de proporções com que essa corrupção atingiu no Brasil sob a era PT, e mesmo assim nós não tínhamos como nos livrar do PT no governo, tanto é que foi sendo reeleito o Lula, depois a Dilma, e novamente a Dilma, quando já era inconcebível, em condições normais, que um político se elegesse afundado em tamanha corrupção. O controle da linguagem, ou melhor dizendo, a destruição da linguagem e seu consequente controle por um movimento ideológico que ocupa as instituições, das escolas, as universidades, ao TSE e ao STF, permitiu a ascensão do PT no Brasil. Então eu encerro aqui o comentário sobre esse capítulo. Fica a sugestão para a leitura dele, e eu sigo lendo, e tão logo quando achar oportuno fazer mais um comentário sobre esse livro, eu assim farei. Então fica aqui, reflexões autobiográficas do Voegelin, e vamos em frente até o próximo vídeo. Tchau, tchau.